Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre terapia capilar, tratamentos clínicos e cirúrgicos, que são os implantes. Se esse assunto te interessa, siga-nos nas mídias sociais, nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Outra questão, outra doença que a gente pode ter do couro cabeludo é o que a gente chama de alopecia areata. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho de um tipo de alopecia, que é a alopecia areata. A alopecia areata é aquela perda de cabelo, tá? Em áreas determinadas, geralmente são regiões, né? São áreas que começam pequenas e vão aumentando de dentro para fora, então são focos mesmo, né? Em algumas áreas do corpo, ou no caso, como a gente está falando do couro cabeludo, onde você não tem sinal de inflamação, você tem mesmo uma formação de placa ali sem pelo. Então a alopecia areata, ela é uma lesão, vamos falar assim, uma área onde você vai perdendo a produção de fio e forma aspectos de placas ou de espaços localizados dentro do couro cabeludo. A alopecia areata tem uma incidência igual tanto em homem quanto em mulher, tá joia? Os pelos em volta dessas placas lisas, né, que vão se formando, essas placas são lisas e brilhantes, sem cabelo. Os pelos em volta dessas placas costumam evoluir de forma quebradiça e fácil de se destacar. Então, por que nessas regiões de alopecia areata você vai tendo a abertura da área de queda de cabelo? Porque esses cabelos em volta vão ficando quebradiços, né, e fáceis de ir lá para aquela fase telógena, vão se destacando. Então, quando você tem uma alopecia areata, rapidamente procure o seu médico para já a gente tratar essa região para não deixar essa placa progredir. Tá joia? A causa da alopecia areata, ela é em tese desconhecida, mas a gente sabe que ela está intimamente relacionada ou associada a outras doenças, como por vezes vitiligo ou hiperparatireoidismo, né? Candidíase, né? Mucocutânea, que é o fungo. Isso pode também levar a questões psicológicas, né? Ou psicossomáticas, como estresse e outras questões, até a presença de outros fungos. Então isso leva a sugerir para a gente que a alopecia areata é um processo autoimune do organismo. O organismo passa a reconhecer o bulbo como algo a ser combatido. Então na alopecia areata ela desenvolve uma doença autoimune, uma doença antibulbo, vamos falar assim. E aí, essa imunidade baixa ligada ao estresse emocional, que o paciente vai ter geralmente está acompanhado dessa região, vai desencadear esse processo de alopecia areata. Então, quando eu me deparo com o paciente de alopecia areata, eu falo, logo que você percebe um foco de perda de cabelo, corre para a gente já tratar o envolto, para não deixar essa placa progredir. Já entra, volto a dizer, tem que fazer diagnóstico do paciente com ser biopsicossocial. Você vai ter que corrigir, às vezes, parte humoral dele e, se for necessário, encaminhar ele para o especialista, seja um psicólogo ou psiquiatra, porque ele pode estar passando por algum momento delicado da vida dele. E também atuar, não só nessa parte do estresse emocional, mas numa questão de imunidade local, melhorando a imunidade. E aí você vai ter que estimular muito aquele folículo com fatores de crescimento. Você tem que fazer um lago mesmo de fator de crescimento e estimular esse folículo para ele não deixar de produzir o fio e também interferir nessa parte hormonal do estresse que ele pode estar passando. Dentro ainda de alopecia areata, quais são as formas de tratamento que a gente vai fazer então, doutor? Bom, basicamente, a gente se destaca em algumas funções, onde a gente vai desde mesoterapia, além daquelas questões que eu já falei, de via oral, de modulação humoral, né, de humor, de questões anti-estresse, antirradicais livres, antioxidações, o uso de óleos aí e vasodilatadores e anti-inflamatórios, que a gente vai aplicar no couro cabeludo para ele massagear, né? Podendo associar até um pentezinho de alta frequência para usar, ou um pente com biocerâmica, um pente da Invel lá com infravermelho long, né? Aporte de suplementação vai ser importante, lembrando que a biotina aí vai ter um papel também importante, porque ela é eficiente no tratamento da alopecia areata, tá joia? O laser, que é muito usado, né, principalmente na questão de reduzir esse processo inflamatório. Por quê? Por que processo inflamatório? Porque se você está com um processo autoimune, você está num processo inflamatório em volta daquele folículo.
Então, tudo que você usar como anti-inflamatório, ou até mesmo alguns usam corticoide, vai ajudar a esfriar esse processo de tendência autoimune, vamos assim dizer. Então, por isso que o laser ele pode ser usado como anti-inflamatório, também produtos tópicos com efeito anti-inflamatório, assim como também o alta frequência. Eu uso muito mesoterapia com princípios ativos corticoide-like, né? Vamos falar assim, não é um corticoide, mas tem um efeito parecido com o corticoide, para não ter as repercussões sistêmicas de corticoide, mas que também vai ter essa ação anti-inflamatória. E o microagulhamento ele tem sido usado bastante nos tratamentos com resultados excelentes, porque você pode associar o microagulhamento, né, que são nada mais que essas microperfurações do couro cabeludo, para ajudar na permeação, na passagem dos princípios ativos pelas camadas da pele, atingindo a parte mais profunda do folículo. Tá joia? Isso tudo vai dar uma condição de menos inflamação. Para aqueles bulbos circulantes, essa placa que está em progressão, você vai melhorar, vai estimular a produção do fio e o crescimento capilar. Então você vai barrar a progressão da placa de alopecia e vai recuperar o crescimento do fio dentro dessa área que até então. Então a alopecia areata tem recuperação? Tem recuperação. Só que o grau de recuperação está intimamente relacionado à velocidade que você procura auxílio médico, a conduta médica aplicada, recuperação dos fios em volta e estímulo da produção de fio dentro da placa de lesão.